Meu nome é Elaine Cristina de Oliveira Preste, tenho 47 anos, sou empresária no ramo da estética. Eu tinha um vazio muito grande da minha alma. E esse vazio, ele começou na minha infância. Os meus pais se separaram quando eu era muito novinha. E na minha infância eu sofri um abuso sexual. A partir dali começou o meu sofrimento, porque eu me sentia uma criança culpada. Essa era a palavra, eu me sentia uma criança diferente das outras crianças. E eu guardava aquele segredo dentro de mim a 7 chaves. Eu tinha medo de contar para minha mãe, medo de contar para o meu pai, medo do que pudesse acontecer por ameaças que eu recebi. Então, eu era uma criança, era uma adulta dentro do corpo de uma criança. Já com esses traumas, eu fui crescendo na adolescência e eu via que a minha vida familiar era toda conturbada. Com os meus pais separados, desde muito cedo eu comecei a trabalhar e eu sustentava a minha família. Então isso foi criando uma revolta dentro de mim. E nessa revolta eu queria me refugiar nas viagens, nos passeios com os amigos, nas baladas. E eu tinha um vazio na minha alma que eu não preenchia com nada disso que eu fazia. Até que um dia eu entrei num relacionamento. E nesse relacionamento eu trouxe todos aqueles traumas da minha infância para esse relacionamento. Então, no relacionamento eu não conseguia me abrir, eu era uma pessoa fechada, eu era uma pessoa impulsiva, autoritária. Chegou um momento que eu entrei numa depressão. E a minha mãe vendo esse meu comportamento, ela resolveu procurar ajuda. E ela procurou ajuda num lugar que eu tinha muito preconceito. Eu me lembro das vezes que eu passava na frente da Igreja Universal para ir para o trabalho e eu via as pessoas logo de manhã dentro da igreja e logo vinha na minha cabeça, essas pessoas ao invés de estarem ali dentro da igreja, elas poderiam estar procurando emprego. Na minha cabeça eram pessoas que não tinham capacidade, que não tinham uma estrutura financeira e que não tinham uma visão. Além disso, eu também tinha o preconceito através das informações que eu recebia dos jornais e das mídias, né? Na TV, dos amigos, das rodas de amigos, aonde a gente comentava muito sobre esse assunto, da época do Maracanã, que supostamente eram sacos de dinheiro que a mídia espalhou nas redes sociais, na TV e nos jornais. E eu fiquei escandalizada com aquele assunto. Então, juntou já o meu preconceito que eu tinha de ver constantemente as pessoas indo para a igreja, e a gente até chamava do povo Zé Povinho, né? E bem nessa época, eu estava passando o maior dilema da minha vida. Vida sentimental destruída, vida financeira destruída, um trauma do passado que eu carregava um peso, mas um peso que eu não conseguia desabafar, eu não conseguia pedir ajuda para ninguém e que eu carreguei durante anos e um vazio na minha alma. Quando ela me fez o convite para estar indo à Igreja Universal, vendo a minha situação, o meu vazio na alma, eu relutei. Porque eu pensava que o último lugar que eu poderia pisar um dia era dentro da Igreja Universal. E quando eu percebi que não tinha mais nenhuma porta a bater, porque eu já tinha passado por 7 denominações diferentes. Eu já tinha recebido 7 convites para estar em 7 denominações diferentes. E eu nunca me encontrei em nenhuma delas. Eu estava procurando preencher o vazio da minha alma em vários lugares. Então, eu já tinha ido em centro espírita, e eu já tinha ido em cartomante, eu já tinha ido nessas 7 denominações, e eu procurava a solução nesses conselhos de autoajuda, desses mentores de coaching, que era uma época que estava começando essas palestras motivacionais, mas em nenhum desses lugares eu encontrei
o que eu encontrei na Igreja Universal. O primeiro dia que eu pisei dentro da igreja, eu lembro como se fosse hoje. Eu estava destruída, eu estava cansada, eu estava com a mente cansada, com o meu espírito cansado, eu estava sem forças de continuar. Eu já cheguei desabando, eu já cheguei assim, chorando, pedindo socorro. Ali foi o meu hospital espiritual. E quando eu entrei lá dentro, eu me lembro que veio na mente todas aquelas vezes que eu criticava a igreja. Passou um filme na minha cabeça. Eu passando na frente da igreja e criticando o lugar onde me deu a paz que eu buscava. E quando eu entrei, a primeira coisa que Deus me deu era a paz, foi a paz. A paz que eu tanto buscava. O mundo estava desabando na minha cabeça. Eu estava devendo, eu estava com a minha vida sentimental destruída, minha vida familiar destruída. Mas ali foi o primeiro lugar que eu senti força. E a partir dali, a minha história começou a se tornar uma nova história. Então, foi uma virada de chave que deu na minha vida. Então, meus pensamentos mudaram, as minhas atitudes mudaram, a minha forma de reagir aos problemas mudaram. E eu me tornei uma pessoa mais pacífica, mais sábia. Eu comecei a quitar todas as minhas dívidas. Deus foi criando situações na minha vida e foi me preparando para uma carreira promissora. E eu comecei a agir através da palavra de Deus. Eu comecei a colocar em prática tudo que eu aprendia. E eu me lembro exatamente do dia que eu recebi o Espírito Santo na Igreja Universal, na Catedral de Campinas, num domingo, às 10 horas da manhã. Eu me lembro da palavra que foi falada. Eu me lembro que parecia que Deus estava falando comigo. E eu fui até o altar e ali eu me derramei na frente do altar. Ali eu busquei com todas as minhas forças. Ali eu coloquei Deus como prioridade na minha vida. Eu não pensava em mais nada. O meu único alvo era o Espírito Santo. E naquela reunião eu recebi o Espírito Santo. Foi o dia mais glorioso da minha vida. O vazio da minha alma foi preenchido. Foi preenchido pela presença de Deus. Aqueles traumas que eu tinha do passado, da minha infância, do abuso, dos relacionamentos que eu tive, todos foram apagados. É como se eu estivesse falando de uma outra pessoa e não estivesse falando de mim mesma. Quando eu conto a minha história, parece que eu estou falando de algo que aconteceu com outra pessoa, porque eu não sinto mais a dor do passado. Eu tenho lembranças, mas não existe nenhum vazio mais na minha alma. Hoje, graças a Deus, eu tenho paz todos os dias que eu me deito e quando eu me levanto. Então, eu vivo dias de lutas e vivo dias de glórias também, mas em todos eles eu vejo a mão do Senhor na minha vida. E eu dou graças a Deus por essa porta que Deus abriu na minha vida. Eu dou graças a Deus por Deus ter escolhido a minha mãe para me trazer a essa fé, ao Espírito Santo. Hoje eu tenho paz e, consequentemente, todas as outras coisas foram acrescentadas na minha vida. Então, além da paz, que é o principal do Espírito Santo, hoje eu tenho uma vida tranquila, eu tenho uma vida de prosperidade. E a prosperidade não é financeiro, é prosperidade em todos os sentidos. Eu tenho paz no meu trabalho, eu tenho paz na minha família. Hoje eu tenho um casamento abençoado. Para quem era uma pessoa desiludida na vida amorosa, hoje eu tenho um casamento que glorifica a Deus. E aquela pessoa perseguidora da Igreja Universal, hoje se tornou perseguida. Hoje eu me tornei uma pessoa perseguida por causa dessa palavra, por causa do Evangelho. Hoje eu abracei a causa da obra de Deus. Então, tem lugares que eu visito e que as pessoas elas realmente têm preconceito contra a Igreja Universal. E eu conto a minha história, eu conto como que aconteceu comigo e que o mesmo pode estar acontecendo com ela também. Pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão hoje até pensando em suicídio,
Pessoas que passaram pelos mesmos problemas, pelas mesmas situações que eu, podem nesse momento estar também com preconceito contra essa obra. Mas eu posso te garantir que o dia que você pisar dentro da Igreja Universal e que você conhecer essa obra, eu tenho certeza que todos os seus problemas serão resolvidos pela cura do teu interior. Assim como aconteceu na minha vida, também pode acontecer com você. Busquei a razão de viver nos caminhos que percorri. Andei por lugares comuns à procura de ser feliz. Me entreguei por qualquer sensação aos prazeres da vida. Jamais pensei que momentos assim pudessem terminar. Então, de repente eu senti um vazio no coração. E até mesmo junto de alguém eu sentia a solidão. Não deu pra essa dor segurar essa cruz pesada demais. Tentei, como um louco tentei, do meu próprio corpo fugir, sem ter mais lugar pra onde ir. De joelhos orei, procurando uma luz. Senti tua mão me tocar, meu amigo Jesus. Seja onde for, me leva, meu Senhor. Quero te amar, te dar o meu louvor a qualquer lugar, pra sempre ao teu lado quero estar. Seja onde for, me leva, meu Senhor. Quero te amar, te dar o meu louvor a qualquer lugar,